Existem duas empresas para você investir. Uma empresa está devendo R$ 2 milhões e a outra empresa não deve nada. Qual dessas empresas, na tua opinião, é mais valiosa? A que não deve nada ou a que deve R$ 2 milhões? Fala, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora. Se você já acompanhou aí os vídeos anteriores, você sabe que o caminho para crescer uma empresa de 4 para 50 milhões não é simples, mas com as estratégias certas e o conhecimento certo, é totalmente possível. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que é captação de recursos. Eu vou te explicar de maneira muito prática como se preparar para captar recursos, onde buscar o recurso, quanto que você consegue captar, se é preciso captar e como transformar esse dinheiro em alavancagem. E eu vou te dar exemplos práticos de como isso foi decisivo para que essa empresa tivesse essa alavancagem de 4 para 50 milhões. Primeiro, o que é importante entender sobre captação de recursos é que não é um tema que deve ser tratado como último recurso. Na realidade, captar dinheiro deve ser a estratégia planejada para potencializar o crescimento da sua empresa de maneira inteligente, sem perder o controle e sem pagar caro por isso. E aqui o segredo está em usar a composição de capital de forma eficiente, como eu falei no último vídeo, lembra? Nós falamos sobre o O, como que é composto o capital da empresa. Então, tu pode captar dinheiro de forma inteligente e assim tu minimizar o custo do teu capital e maximizar o teu crescimento. Sei que agora vai começar a fazer sentido tudo que a gente conversou até o momento, vai começar a se encaixar algumas pecinhas. Então vamos lá, se tu quer captar dinheiro de forma inteligente, a primeira coisa que tu precisa saber é onde buscar esses recursos. E pode acreditar, existem várias fontes de financiamento disponíveis para empreendedores de todos os portes. Óbvio que depende do teu tamanho, vai ser uma determinada linha, né? Se tu é um empresário, um empreendedor que está começando, cara, infelizmente no Brasil não tem tanta oportunidade de crédito para empresário que está começando. Então, geralmente, eles vão em aceleradoras, vão em incubadoras, vão através de investidores anjo. Aí o cara investe na empresa ou ele faz para o bootstrap, né? Ou seja, ele utiliza o dinheiro do próprio cliente para se financiar e crescer. Essa para mim é a melhor maneira que tem de crescer, tá? É crescer com o dinheiro do próprio cliente, sem se endividar e sem vender parte da empresa. Agora, existem fontes de financiamento disponíveis para pequenos e médios empresários, tanto no Brasil quanto no exterior. No Brasil é um pouco mais fácil de conseguir, mas vocês podem aproveitar essa fonte de financiamento que, dependendo do estágio da tua empresa, ela pode ser mais positiva ou mais negativo. Então vamos tratar sobre algumas delas aqui. Para te entender qual melhor delas se encaixa no teu estágio de negócio, eu vou trazer os exemplos aqui e você vai entendendo em qual momento a tua empresa está. E é interessante porque tu já sabe, inclusive, os próximos momentos, né? Talvez você esteja no momento inicial e aí você já conhece os próximos passos também. O primeiro deles é capital próprio. Equity, investidores de risco. Se a sua empresa ela ainda está numa fase inicial ou começando ali aquela fase de expansão, você pode buscar investidores anjo ou venture capital. Esses investidores estão dispostos a investir em troca de uma participação da empresa, pois eles acreditam no teu potencial de crescimento. No passado, isso já foi extremamente forte, tinham várias startups, né? Qualquer um criava um PowerPoint, ia numa aceleradora, ia numa apresentação de investimento, dava o pitch dele lá e conseguia 500 mil, 800 mil, 1 milhão, 2 milhões de reais. E hoje em dia já está muito mais difícil. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, o mercado em si de aceleradoras, de investimento anjo, já não está tão pujante, não está tão forte, não é tão fácil conseguir dinheiro quanto era 5, 10 anos atrás, tá? Mas o ponto nessa linha de captação é, se o teu projeto está bem estruturado, com um plano de negócio sólido, tem um histórico financeiro, já pode captar uma quantia significativa. Mas, em contrapartida, tu vai precisar abrir mão de uma parte do teu equity, ou seja, do valor da tua empresa, né? De uma participação da tua empresa. Agora, quando eu falo de investidores de risco, é importante saber quanto você pode captar e o valor vai depender diretamente da maturidade da tua empresa e do apetite desses investidores. E também quanto que tu está disposto a abrir mão do teu negócio, né? Tu vai vender quanto? 5%, 10%, 20%? Cara, tu tem que tomar cuidado para não ser diluído nesses movimentos, que é o que acontece com grandes empresas, né? O próprio Thales Gomes, ele fala que quando ele vendeu a EasyTaxi, ele construiu, foi diluindo, foi alavancando capital, participando desses movimentos que eu estou te explicando aqui, e quando ele fez o exit total dele, ele tinha uma fração muito pequena da Easy e acabou botando pouquíssimo dinheiro no bolso. Agora, essas empresas que estão em estágios mais iniciais, elas podem captar valores aí, claro, vai depender do modelo de negócios, do plano de negócios, mas é mais comum
100, 500 mil, talvez até 1 milhão. Tá? Mas empresas com histórico sólido, com alto potencial de crescimento, que já tem, a gente chama de track record, né? Já tem esse histórico ali no mercado, aí nesses casos ela pode alavancar um pouco mais de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, até dependendo do projeto. Agora, para empresas de médio porte, como era o nosso caso, né? A captação via fundos ou venture capital ou private equity podem chegar facilmente a 5 milhões, 7 milhões. E um exemplo disso foi o caso da XP Investimentos. Ela começou como uma corretora de valores no Brasil. Na verdade, foi até aqui próximo, em Porto Alegre. O Guilherme Benchimol veio do Rio de Janeiro, dirigindo de carro, e abriu um escritório aqui em Porto Alegre. Mas ela começou a vender cursos, a empresa começou a dar certo, e ela foi trazendo investimento de sócios, e foi possível expandir rapidamente aí com apoio, inclusive de fundos de venture capital depois. Eles conseguiram captar recursos em diversas rodadas ali de investimentos, e a empresa ela cresceu rapidamente, aí, abrindo capital em 2017. E isso aumentou muito o valor de mercado, né? Agora, trazendo o caso da 99, por exemplo, né? Startup startup brasileira de transporte urbano, foi adquirida por mais de $1 bilhão, passou por uma série de rodadas de investimento, de venture capital também, que permitiram que a empresa ela crescesse a taxas incríveis, né? Antes de ser adquirida com investidores de peso da Sequoia Capital e da Tiger Global. Agora, vamos falar sobre dívidas estruturadas, tá? Empréstimo bancário e debênture. Outra forma de captar recurso, principalmente se você já tem uma empresa mais estruturada, né? Já consegue ter um histórico bacana, apresentar balanço, DRE, passar por auditoria, tu tem uma estrutura já mais robusta, a gente pode captar recurso através de dívidas estruturadas. Isso pode ser feito por meio de empréstimo bancário ou através de debênture. Quando tu toma um empréstimo, o custo do dinheiro é mais barato do que do equity. Lembra que eu falei disso no último vídeo? Porque o banco ele tem garantias e você, como empresário, corre o risco total do investimento. Eu sei que muitos empreendedores aí têm receio de buscar financiamento bancário, mas acredita em mim, tá? Com um bom fluxo de caixa, uma estrutura contábil bem organizada, financeira bem organizada, né? Controladoria, tudo bem planejado, bom planejamento financeiro, bom planejamento de fluxo de caixa, o custo da dívida pode ser significativamente mais baixo do que a diluição do teu equity. Se tu tem uma boa documentação, né, uma empresa bem estabelecida, bem estruturada, é possível captar valores consideráveis, tá? A nossa empresa, né, que eu trouxe de exemplo, quando a gente foi a mercado captar dinheiro, nós conseguimos captar R$2 milhões para aquisição de um concorrente. Ou seja, a dívida nos permitiu ter acesso ao financiamento com juros muito mais baixos do que se nós tivéssemos vendido parte da empresa antes de fazer uma venda total. Ou seja, eu poderia captar esses 2 milhões vendendo uma participação da empresa, e aí depois essa empresa ia ir para 50 milhões. Vamos dizer que o cara, a empresa valendo 4 milhões, eu capto 2, estou vendendo 50%, abrindo mão de 50% do meu negócio, ok? Aí, consegui chegar em 50 milhões, vendi a empresa. Esse sócio, que entrou com os 2 milhões ali quando valia 4, agora ele tem 25 milhões de reais a receber, porque ele comprou 50% quando a empresa valia pouco. Então, agora tu começa a entender um pouco melhor a relação de o quão caro é tu colocar um sócio na tua empresa enquanto tu tá com uma participação pequena, enquanto o valuation da tua empresa é pequeno. Porque se esse cara colocar 2 milhões de reais ali, ele tem metade do negócio. Quando ele chegar a 50, ele vendeu, colocou 25 milhões no bolso. Agora, se eu pegar esses 2 milhões como empréstimo, por mais caro, vamos dizer que eu dobre a dívida, que eu vou pagar 4 milhões. Peguei 2 para pagar 4, 5, 6 milhões de reais nessa dívida. Ainda é muito mais barato do que a dívida através do equity. Vou trazer o exemplo da Magazine Luiza. Um exemplo clássico de uso de dívida estruturada. A estratégia de captação deles foi através de debênture. A Magazine Luiza, ao longo dos anos, fez uso de uma série de debêntures para financiar a expansão das suas operações e também abrir novos pontos de venda. Tudo isso manteve o controle da companhia, o controle acionário, e com um custo de capital mais barato do que se eles tivessem cedido participação para os investidores. Agora vamos falar sobre captação via parceiros estratégicos e até em cima de M&A. Lembra que eu falei? M&A, Merger Acquisitions, fusões e aquisições. Porque nesse caso, além dos investidores tradicionais, outra maneira de levantar dinheiro sem perder o controle é buscando parceiros estratégicos ou utilizando estratégias de fusões e aquisições. Nesse caso, onde nós captamos 2 milhões
milhões para adquirir um concorrente e o processo ele foi completamente estruturado para usar o fluxo de caixa da operação adquirida para pagar a dívida ao longo do tempo, esse é um exemplo de como uma boa aquisição pode não só financiar o crescimento, mas também aumentar o valor da empresa em uma operação de M&A. Pode conseguir condições melhores de financiamento quando tu tem um bom fluxo de caixa. A empresa que está sendo adquirida é uma garantia de que o valor emprestado será pago. É diferente de eu pegar o dinheiro, por exemplo, para investir em um projeto que eu não sei se vai dar certo. E esse risco, lembra que eu falei crescimento, margem, risco? E esse risco que o banco corre ao te emprestar um dinheiro, ele é minimizado. Então, eu posso pegar o dinheiro do banco e o banco vai perguntar: para que tu vai usar essa grana? Pô, eu vou usar essa grana para investir num software novo que eu vou começar a vender em 2026. O meu ROI vai ser no final de 2027, mas num cenário pessimista em 2029. Putz, cara, é muito se, é muita possibilidade, é inúmeros fatores que podem ou não acontecer para que aquele projeto dê certo. E se ele der errado, o banco não recebe, tu vira inadimplente. Então, se tu pega o dinheiro para fazer uma aquisição, por exemplo, que já é uma empresa rodando, funcionando, com faturamento, com lucro, balanço, DRE, e o investidor ele consegue avaliar essa empresa que está sendo adquirida, esse risco, essa percepção de risco, na verdade, ela diminui em relação aos olhos de um banco, de um avaliador, de um investidor, né, do agente financiador que seja. E se a percepção de risco dele diminui, o spread de risco dele é menor, logo a taxa de juros também fica menor. Faz sentido? Então isso faz com que o banco ou investidor veja menos risco, com isso ele consegue te liberar mais recursos com custos mais baixos. Tem um outro exemplo, o caso da Ambev, né, nossa cliente. Uma das maiores fusões e aquisições do mercado brasileiro foi a compra da Antártica e depois a fusão com a Brahma, criando a gigante aí do setor de bebidas. E nesse caso a Ambev utilizou uma série de fontes de recurso como dívida e capital próprio para adquirir empresas e expandir a sua atuação, elevando ainda mais o seu valor de mercado. Então isso que a gente faz não é reinventar a roda, tá, gente? É utilizar a mesma estratégia que as grandes companhias utilizam também nas pequenas e médias empresas. Agora, uma dúvida que sempre vem é: quanto que eu consigo captar? A minha empresa ela tem um faturamento X, está no setor Y, quanto que a minha empresa pode captar? Bom, como eu mencionei, depende muito do estágio da tua empresa, tá? Nós vamos dividir aqui em algumas categorias para facilitar a compreensão. Vamos pegar startups, por exemplo, que estão em estágio inicial. Tu pode captar aí, tem muitas aceleradoras, tem investidores anjo. O mais comum no mercado é captar entre 100 e 500 mil, através desses investidores anjos, dessas aceleradoras, e dependendo do teu potencial de crescimento, tu consegue captar esse recurso. Já os bancos, eles vão se interessar por uma empresa com um pouco de histórico, né? Um histórico maior, tem um histórico financeiro maior, tu pode buscar talvez algumas linhas de crédito para pequenas empresas para cobrir capital de giro, mas as taxas de juros não vão ser interessantes. Agora vamos pegar o caso de empresa em expansão. Se você já tem uma operação estabelecida e quer expandir essa operação, pode captar aí na faixa de 1 milhão até 5 milhões de reais. Aí a gente vai trazer fundos de venture capital, vai trazer também investidores, empréstimos bancários e talvez já botar o pezinho ali na dívida estruturada, tá? E lembrando que esse valor ele pode aumentar se a tua empresa ela tiver um bom histórico de crescimento, margens saudáveis, mostrar que é um negócio escalável, ter uma boa apresentação da tua empresa. Isso vai te facilitar também quando sentar na mesa com esses investidores. Agora vamos pensar na empresa consolidada. Se você já está no estágio de maturidade, nível médio ali, vai, porte de quem quer adquirir talvez outros negócios, como foi o nosso caso. Você pode captar aí 2, 3, 5, dependendo, você pode captar até mais, assim, varia de acordo com o teu faturamento, do teu business plan, de onde tu quer chegar, e se a gente consegue demonstrar isso para o agente financiador. E vale lembrar aqui que a quantidade que tu pode captar também depende, lembrando, do risco que você está disposto a assumir e do grau de controle que você quer manter. Quanto mais você diluir o seu equity, por exemplo, maior vai ser a tua capacidade de captar recursos. Quanto mais você manter o controle, mais vai depender de fontes de financiamento com custo e dívida mais baixo. Agora vamos aplicar tudo isso, né? Trazer o estudo de caso, trazer a caso da captação de 2 milhões e como que isso foi importante para a gente ter esse crescimento. Bom, primeiro, eu adquiri 2 milhões de reais para fazer a compra de um concorrente, é mandatório para eu conseguir ter um crescimento no nível que a gente precisava para justificar um valuation tão alto. E com isso a gente conseguia acessar uma nova base de clientes, aumentar a nossa receita e aplicar estratégia de cross-selling, ou seja,
Eu pego o meu serviço, se eu tenho o serviço A, B e C e o meu concorrente só tem o serviço A, eu compro o meu concorrente, incorporo toda aquela carteira de clientes de serviço A e começo a vender também os serviços B e C para rentabilizar ainda mais essa minha carteira total agora de clientes. Então, além do serviço A, a integração das operações nos trouxe uma eficiência operacional que foi responsável por reduzir os custos e aumentar a nossa margem de lucro. Margem de lucro, segundo o pilar do equity. Agora, o importante aqui é perceber que a captação ela não é apenas sobre dinheiro, mas sobre como que tu usa o dinheiro para gerar valor. Não adianta eu pegar dinheiro se for para deixar guardado ou aplicado no banco. Se souber usar a captação de forma estratégica para fazer aquisições, para expandir, investimento em inovação ou algo que vai reduzir o teu custo para aumentar o segundo pilar e esse segundo pilar aumentando vai gerar mais equity, aí é inteligente. Porque se eu pego R$1 milhão, faço um investimento em alguma estrutura interna que vai reduzir o meu custo, né, aumentar minha margem de lucro, quanto que esse aumento em margem de lucro representa em equity? Porque dependendo, eu posso reduzir o meu custo aqui, aumentar minha margem de lucro, e esse aumento de margem de lucro, quando eu transformo em valuation, quando eu transformo em valorização da minha empresa, eu estou valorizando em 4 milhões a minha empresa. Então faz sentido eu pegar 1 milhão de empréstimo para aumentar em 4 milhões de equity. Agora, um outro exemplo disso foi o caso do Uber, que usou parte dos seus investimentos para expandir rapidamente, ou seja, crescer para novos mercados e aumentar a sua base de clientes, mesmo em mercados onde a empresa ainda não tinha lucro imediato. O que o investidor comprou? Na verdade, ele comprou o potencial de crescimento dessa empresa. A Uber, ela provou que saber aplicar esses recursos de forma estratégica é o que faz a empresa crescer vertiginosamente. No mesmo caso também do famoso Elon Musk, segundo quadro, acho que não vai aparecer. Aqui nós temos o Jobs, temos o Elon Musk e o Bill Gates, né? Mas o Elon Musk é um grande caso aí de pegar dinheiro de investidor e aplicar em projetos que vão aumentar o equity das suas empresas. Então, se você quer ficar pronto para organizar a sua empresa e captar recursos para aplicar nos lugares onde vão ter o maior ROI, né, um retorno sobre o investimento, o primeiro passo é se preparar para essa captação. Ter os números bem organizados, tá? Os números de balanço, DRE, fluxo de caixa, investimento, retorno sobre investimento, EBITDA, TIR, CAC, enfim, todos os indicadores da empresa. Ter um bom plano de negócio, claro, definindo qual é o custo de capital que você está disposto a assumir. E não esqueça, não basta captar dinheiro. O que importa é como você vai captar esses recursos, onde você vai aplicar para ter um retorno maior sobre o custo de capital, como você vai gerar valor. No próximo vídeo nós vamos fechar com chave de ouro, explicando sobre como usar esse recurso dentro de casa, como controlar isso de forma mais estratégica dentro de um setor de controladoria, porque não adianta também eu captar 2, 3, 5, 10 milhões, botar esse dinheiro para dentro de casa e esse dinheiro sumir, eu gastar com coisas erradas, eu não conseguir mensurar retorno, não controlar esse dinheiro. Então, já dando um spoiler aí do próximo vídeo, quem vai ajudar a garantir que esse investimento seja feito da maneira correta é a área de controladoria. Então no próximo vídeo, não perde, ativa aqui o sininho, compartilha esse conteúdo com teu sócio, com os teus amigos, empresários, né? Comenta aqui embaixo também o que tu achou desse vídeo e a gente se vê no próximo conteúdo.